muito integrado na sua sociedade e é muito ativo. O que gostaria que o Brasil, daqui a 5 anos, representasse para todos os brasileiros e para o mundo? E o Brasil é uma pena, porque o Brasil é o país que qualquer país gostaria de ser. O Brasil é uma maravilha e aproveita muito pouco do potencial dele. Precisa haver uma reforma política muito grande no país, precisa haver uma reforma social, precisa haver um combate à desigualdade e, portanto, um combate ao racismo muito forte no Brasil e que as pessoas não falam disso ou botam para depois, postergam. E eu queria ver um país menos injusto. Acho que nós angolanos não gostamos de nos apoiar. Eu acho que nós angolanos nos apoiamos e muito. Mas quando estamos a fazer sucesso lá fora? Também. Mas o problema da Angola não são as pessoas. O problema da Angola são as instituições. Claro, são geridas por pessoas. Sim. Mas as instituições têm seus códigos. E algumas dessas instituições, com os seus códigos, acabam por deixar cair muita gente que precisa desse apoio. Precisa e merece, principalmente. Não só precisa e merece esse apoio. Nós estamos a falar de artistas que poderiam estar num circuito de proteção, diria assim. Não só quando convém, né? Economicamente, politicamente e etc. Mas como uma coisa institucionalizada que existe um panteão de artistas que não se pode mexer. E com certeza a Bonga está no topo disso, por exemplo. E espero um dia estar também, ser digno de lá estar. Mas pronto, eu acho que quando não há esse apoio institucional, as pessoas também reagem de acordo. Honestamente que é impossível nós termos saúde e qualidade de vida sem fazermos algum tipo de restrição. Inevitavelmente. Ou então somos obrigados a ter um estilo de vida e um desgaste físico, a nível da atividade física, demasiado elevado, que é outro tipo de sofrimento, não é? Quando também excede aquilo que é uma dinâmica normal. Então eu acredito nesse equilíbrio em que a nossa dieta, o nosso padrão alimentar assente no equilíbrio. Assente no equilíbrio que visa o objetivo que temos. O objetivo é a base. Se o meu objetivo é encontrar um equilíbrio entre o meu bem-estar, a minha energia, a minha autoestima, o meu conforto com o meu corpo, eu tenho que procurar um padrão alimentar e não olhar para ele como um sofrimento, olhar para ele como uma escolha. Porque é a escolha que me permite o equilíbrio entre as três coisas. Eu acho que o sofrimento começa quando nós temos, efetivamente, um objetivo muito acima daquilo que são as nossas capacidades de resposta. Quando nós temos que exceder os limites do nosso corpo, da nossa mente, da nossa própria vontade, que é o que acontece na maior parte das pessoas. As pessoas estabelecem metas demasiado exigentes de um perfil físico que a sociedade hoje em dia praticamente impõe e que as pessoas deixam-se conduzir, pelas quais as pessoas deixam conduzir, e depois, obviamente, isso implica um sofrimento muito grande, implica uma Já fui Celina, vou viajar noutras pessoas, que poderiam ser eu, e volto para mim. Mas como pessoa, como indivíduo, vou vendo todas as possibilidades e vou tentando viver em fases diferentes, várias possibilidades. Daí dá a impressão que se faz tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não é exatamente tudo ao mesmo tempo. É uma coisa de cada vez, várias coisas ao mesmo tempo. E a Diclas, a menina Diclas, quando era pequenina, quando era menina, sonhava em ser tudo aquilo que tu és hoje? A Dicla sonhou tanta coisa quando era pequena. Eu sonhei tanta coisa. Aquela Diclinha que minha avó, eu tenho na memória, uma Dicla de 10, 12 anos. Acho que é a que mais fotografou. Então eu guardei aquela memória dessa Dicla. E lembro-me que era uma criança que sempre me foi dito que eu era uma criança muito faladora, muito assanhada. Sabes como é que os pais dizem, né? Dicla, tu és muito assanhada, tu não paras. A minha mãe dizia, quando é que paras de falar? Quando é que paras de falar? Cala-te. Cala-te, pelo amor de Deus. E eu... E adorava. Eu cheguei logo. E uma coisa que, sendo uma pessoa negra na Europa, né, cheguei aqui e vi todas as pessoas negras, ou seja, publicidade, pessoas negras, na televisão, pessoas negras. E para mim era muito estranho ainda. Porque não te sentias representada, era estranheza. Era estranho. Uma coisa muito interessante, não me sentia representada porque há muito aquele mito que nega o racismo de que somos todos iguais. Ou seja, não existem cores, eu não vejo cores. Então, foi um pouquinho estranho no início, mas depois eu acostumei-me e aquilo foi um consolo para mim.
ver-me nas pessoas, no banco, na televisão, porque eu achava, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito na cabeça que, eu queria ser professora quando era pequena, e eu dizia, não, mas eu nunca vi uma professora negra, então não existe isso. Mas cheguei a Angola e vi isso, foi uma coisa muito positiva, né, que eu só consigo reconhecer e falar sobre isso hoje, aos 28 anos, né? Sim. Eu uso uma expressão, muitas vezes o meu marido até já aprendeu comigo, que eu não gosto muito das esmolas. Por N motivos, porque claro que há algumas pessoas que estão na necessidade, e é verdade, isso reconhece, mas no nosso país nós também vemos que há muitas pessoas que não gostam de fazer nada e que pedir é um hábito. E muitas vezes quando nós vamos a sítios, eu digo, olha, eu gosto de dar dinheiro a quem trabalha, a quem faz alguma coisa, a quem vende, que tu pelo menos notas que aquela pessoa está -se a esforçar para alguma coisa. Então, por isso é que eu não gosto de jovens desocupados, nem jovens, nem velhos. Os velhos, pronto, estão já perdoados, já trabalharam muito, pronto. Podem fazer alguma coisa para ganhar o tempo, para passar o tempo. Mas já contribuíram para a sociedade. Sim, mas já contribuíram para a sociedade, mas ainda assim, eu acho que para termos vitalidade... Tipo, vou gerir o TEM só para falar que eu vou gerir e depois eu ficar sentado e não fazer nada. Mas achas que é uma coisa que tu consegues dominar? Domino. Aliás, até agora, Sim. a equipe que eu tenho, uma equipe muito boa, e sempre converso com eles para saber se eu estiver errando de algum lado, para poder me chamar a atenção. Quando estiver errando, eu vou chamar a atenção, que é para todo mundo trabalhar em família. Quando eu digo dominar, não digo pelas tuas capacidades. O próprio mercado nacional não está muito favorável para esse tipo de restaurantes. Nós sabemos que o TEN não é um restaurante que está num edifício novo, é um restaurante que tem algum nome. Há clientes ainda. Luanda ainda procura os tipos de espaço do restaurante TEN. Muitos. Então estás satisfeito? Achas que esse desafio vai a longo prazo vai de frutos, não só financeiros, mas principalmente de dever cumprido, não é? Também. E vem novos projetos futuramente. Não fosses tu, Cláudio. Tem que ter, todos os dias temos que inovar, todos os dias tem que criar um projeto diferente. Você tem que estar sempre tentando. Se você não tentar, você não sabe se vai dar certo. Quando eras pequenino, o Cláudio pequenino, o que é que pensava que ia ser no futuro? O que é que tu querias ser? Já querias ser cabeleireiro? Querias ser bombeiro? Querias ser médico? O que é que tu pensavas? Eu nem pensava. Eu nem sabia o que é que eu queria. A primeira vez que eu fui fazer vestibular, eu fiz letras, que era para ser professor. Depois, graças a Deus que eu não passei. Porque depois eu não ia ter essa paciência de um professor. Nem acho que poder viajar tanto. Nem viajar. Nem imaginava que um dia eu fosse morar fora do Brasil. Porque lá era sair, terminava os estudos, ia para a capital, fazer faculdade, depois lá arranjar um emprego. Sim. E fica por ali. Então, mas para quem fez faculdade de contabilidade, como é que entra os cabelos, digamos assim? Me ajudou muito. Como é que entra na tua Contas. vida? Quando você trabalha, eu sou colorista, trabalho mais com cores. E as cores, cada cor tem seu número. E ali você tem que fazer a divisão de cores consoante o número. Sim. Tipo, o vermelho tem um número, o azul tem um número, o amarelo tem um número. Para isso me ajudou muito. Mas tu quando tu pensaste em fazer um curso de cabeleireiros, foi porque pensavas que era uma coisa mais fácil de se fazer enquanto fazias a faculdade e podias ganhar algum dinheiro? Ou foi que um dia acordaste e pensaste em fazer essa formação? Não, eu tenho um amigo de infância que ele era cabeleireiro e eu estava sempre no salão dele. Entendi. Ajudava a lavar cabelo, eu via ele fazendo aquele trabalho e eu fui, aos poucos, Foste gostando e fui gostando, e quando eu comecei a fazer a formação lá, muitas pessoas chegavam para mim e diziam, mas isso não é para ti. Isso não dá certo, porque na minha adolescência, quando eu estudava, a gente era promotor de eventos lá, para arrecadar dinheiro. Na minha cidade. Fazíamos uma festa lá uma vez por ano, que chamava Festa do Sinal, que era uma festa do semáforo. Sim. Fazia Solteiro, janeiro. Casado, Solteiro, casado, enrolado. E essa festa era esperada o ano todo, porque só fazíamos uma vez por ano. Que era para ajudar a turma com os valores, para quando terminasse, fazer a festa. Depois que eu fui embora, a festa acabou. Todo mundo, cada um, casaram, foram morar em outras cidades.
E tu foste conhecer o mundo. E fui conhecer o mundo. Vim para conhecer mesmo. Que desafios é que tu tens agora? Sei que estás a fazer formações no ramo de cabeleireiro, Ok. né? Como tu dizes, és colorista, significa dizer que também muitas pessoas procuram o Cláudio quando querem aprender a tratar Sim. do cabelo nesse aspecto. Como é que são os alunos angolanos? E sim, aqui precisa ainda muito de reciclagem nessa área. Tem pessoas que querem mesmo aprender, mas o poder aquisitivo também não ajuda. Ok. Isso que é o complicado, porque o material é caro. A formação também não é uma formação que você gasta pouco, você gasta muito devido ao material que você tem que usar. Mas são bons desafios. São bons desafios e também acho que tu muitas vezes queixas de que os angolanos têm uma coisa que são muito imediatistas. E se acomodam muito. Ok. Querem ganhar muito em pouco tempo, mas também não querem fazer uma formação para que consiga ganhar aquele valor que ele pretende. E nós já vimos que estudo e persistência são valores fundamentais. Exatamente, mas já mudou muito aqui. Muito, muito. Cláudio, de todas as vezes que tu tiveste alguma coisa para dizer e que se calhar tiveste que ser silenciado por alguma razão, o que é que tu gostarias que te perguntassem assim, uma vez na tua vida, que tu tivesses com vontade de responder ou de dizer às pessoas e nunca te perguntaram? Aqui? Aqui, no Brasil, quando eras adolescente? Do género de alguma coisa que te está travada na garganta que te apetece dizer e que gostarias que as pessoas perguntassem, sabe aquelas respostas que tu ficas a vida toda para dar, mas a pergunta certa nunca é feita. O que é que tu gostarias que te perguntasse? Era na época que eu fui embora, surgiu comentários. Quando eu fui morar na Holanda, surgiu comentários lá na minha cidade que o que eu estava trabalhando lá, mas o comentário tipo comentário de interior, de província pequena, Sim. o que eu estava fazendo lá fora era coisas erradas. E eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha meus objetivos. E eu cheguei até comentar com um amigo sobre isso, que eu queria que as pessoas que tinham falado isso viessem me perguntar como era que estava sendo a minha vida lá fora. Não eles comentar coisas que não sabiam. Certo. Isso magoou-te na altura? Eu não gostei. E eu sou muito explosivo, eu gosto de resolver os assuntos já. Porque naquele tempo, quando eu estava morando em Amsterdã, lá na minha cidade falava que eu tinha ido para lá para fazer programa. E eu tinha ido fazer outras coisas, que era... Ia estudar? A pessoa que me apoiou, eu ia para a Espanha fazer cursos de cabeleireiro, eu ia para a Itália, o meu foco era Itália e Espanha, Itália e Espanha. E diziam lá que eu estava lá me prostituindo sem eu estar. Isso magoou-te na altura? Eu não gostei, assim, carreira. não é que tenha me magoado, são coisas que depois sujam a tua imagem. Exato. Eu estava à procura de mostrar que eu tinha saído de uma cidade pequena, de uma família humilde, e que você consegue crescer quando que fizessem. Eu acho que é mais uma resposta que eu gostava, que era ver o meu país a crescer de maneira diferente. E quando eu digo crescer de maneira diferente, é, como eu disse, tenho a sorte de conhecer de moto 70 países, sem ser de moto mais de 100 e tal países no mundo todo. E se me perguntarem a mim, o pior país é Angola? Não, de longe. Angola está muito à frente de muitos países, mas continua atrás de muitos. E o maior orgulho que eu podia ter era dizer que eu estava à frente deles todos. Eu não tenho o sonho que Angola fosse como os Estados Unidos, que fossem grandes potências mundiais, como a China, como a Rússia, não, nada disso. Mas temos um país em que as pessoas todas tivessem uma capacidade de acesso à educação, à boa educação, à saúde, à boa saúde, e deixarmos do resto, porque tudo o resto vem depois. Não há nenhum país que sem boa educação, não há nenhum país que se não tendo boa educação vá vingar. E nós precisamos de incutir isto, porque nós muitas das vezes gostamos de criticar o Estado. Porque não fazem, porque não sei o quê. E eu digo assim, espera aí,
Mas o que é que adianta estar-se a fazer canais de escoamento das águas e depois nós, povo, deitarmos o lixo para lá e entupirmos Quem é que tem aquilo? que fazer a nossa parte? Portanto, todos nós temos que fazer, todos nós angolanos, temos que nos mentalizar de uma vez por todas que se vamos no candongueiro e estamos a beber a cuca, não é atirar a lata para fora do carro que vamos resolver os problemas do nosso país e nem ajudar o Estado. E, portanto, isto é todos nós temos que fazer a nossa parte. Aliás, isto tem também a ver com uma questão mesmo de formação familiar. Houve as críticas, tenta tirar delas o que de melhor elas puderem transmitir, mas não é dela, não é com elas que tu vives, não são as críticas que fazem o teu trabalho e que moldam a tua vida. Tenta fazer, porque é impossível fazer-se uma vida pública sem que este trabalho seja sujeito a reparos de pessoas. Quanto mais conscientes e cultas e provavelmente educadas forem as pessoas, mais facilmente a crítica é feita e é melhor aceita. Mas nós temos que aprender a lidar com todo tipo de críticas e a crítica é feita, eu ouço, eu leio, eu ouço e faz parte do seu trabalho, faz crítica parte do ao meu seu trabalho. trabalho, não o Mateus Gonçalves como... Exato. Uma nostalgia que aprendi a conviver com ela. As pessoas perguntam, mas Simões, como é que tu não tens prémios? Alguma coisa não está certa. Isso é uma resposta que eu não posso e não estou em condições de responder na primeira pessoa, porque eu não forjo prémios, não atribuo prémios e não sou conceptor desse tipo de concursos, instituições voltadas para essa área do reconhecimento. Portanto, não me cabe a mim. Tudo o que devia fazer, eu acho que fiz. Muita gente parou-me na rua, pessoas idôneas, intelectuais. Estou-me a lembrar no Alvarado, um senhor idôneo que veio-me à distância, disse: tu és o Simões Pacini? Só. E o senhor começou a lagrimar. Eu não entendo, tu devias ser rico, tu devias ser a referência desse país. E eu não sei porque é que as pessoas não te dão aquilo que tu mereces. Eu disse, olha, eu não... Fazem-me sempre essas perguntas, eu não sei. Não sei o que dizer, não sei o que responder. Mas tu achas, bem no fundo do teu eu, que tu és merecedor de prémios, de receber prémios? Deverias ter recebido algum prémio? Eu não sou voltado para essas coisas, mas tenho necessidade de responder as perguntas que me colocam. Sim. Então, voltado para essas perguntas colocadas, inusitadamente, pessoas de mais pertencentes aos mais variados segmentos da sociedade, tem que fazer a avaliação de critérios, atendendo aos critérios de escolha e de atribuições de prêmios, eu acho que sim. Tu devias ter recebido. Há muito tempo. Mas nunca trabalhaste para isso? Mas sentes-te merecedor não. por todo o trabalho que tu já fizeste? Ao contrário do que está hoje pré-padronizado, em que os músicos, os cantores já vêm com aquela eu tenho que ser famoso, eu tenho que trabalhar para ter um Range Rover, eu tenho que trabalhar para ter um prêmio, para ser visto, ter 1 milhão de visualizações. Nós não tínhamos isso, eu seguia uma voz, uma intuição apenas.